Fala pessoal, tudo bem? Com vocês aqui, Professor César, de volta aqui ao nosso canal, depois de um tempinho, né? Bom, de volta aqui para falar hoje sobre força de atrito. Pessoal, força de atrito é uma componente de força, um tipo de força de contato. Então, para haver a força de atrito, precisa ter contato, tá? Entre um corpo e uma determinada superfície onde ele se encontra. Além disso, a gente deve pensar, vamos deixar aí as explicações científicas, aquela coisa toda de lado e vamos ser um pouquinho mais práticos aqui na linguagem, tá? Atrito, eu gosto de mostrar esse tipo de força como sendo uma força que impede, que dificulta o escorregamento, tá? É um tipo de força que tanto pode ajudar o movimento como pode atrapalhar. Vai depender muito da situação onde a gente se encontra. Vou te mostrar isso direitinho. Mas para começar, eu já posso me adiantar e falar para você que a gente consegue andar graças ao atrito. Por quê? Tem atrito no contato dos nossos pés com o chão. Se o chão fosse liso, que nem uma pista de gelo, a gente ia começar a fazer força empurrando o chão para trás e ia patinar, ia ficar escorregando, não ia sair do lugar. Então o fato de andar, a gente coloca a perna ali na frente, puxa o chão para trás. Como o chão não vai para trás e logicamente o atrito prende o nosso pé, a gente acaba indo para frente. Então nesse caso o atrito ajuda, né, a gente a andar. Bom, para falar do atrito eu preciso lembrar uma outra grandeza física, é a força chamada normal. A força normal é uma componente também de força. Só que a força normal é uma força que impede a penetração, dificulta a penetração. E ela se comporta sempre formando 90 graus com a superfície de apoio. Força normal, 90 graus, perpendicular. Enquanto que a força de atrito é aquela força que impede, que dificulta o escorregamento, mas que se comporta sempre paralelamente à superfície de apoio. É o que eu vou te mostrar aqui, antes de falar da equação, tá? Olha só, eu coloquei aqui uma superfície plana, um corpo apoiado, e vou te mostrar essas componentes de força. Bom, esse corpo está sendo puxado para o centro da Terra, né? Por causa da força gravitacional chamada força-peso, que vai sempre para baixo. Prontinho. Mas a gente percebe que esse corpo não afunda. Por quê? Porque ele está apoiado. E esse apoio que essa superfície executa uma força impedindo a penetração chamada força normal. Ó. Força normal. Cuidado, hein? Força normal e força-peso não constituem um par ação e reação, tá bom? Mas, se o corpo está aqui parado, nós podemos dizer que a força resultante aqui é zero. Porque esse corpo não anda nem na horizontal, nem na vertical. Ele está equilibrado, ele está em repouso. Vale afirmar, então, que se não tem aceleração, não tem força resultante. Força resultante igual a zero significa o quê? Tudo que eu tenho de esforço para um lado é igual ao que eu tenho para o outro. Guarde isso, tá? Bom, te mostrei aqui a força normal, que é uma força que eu apontei para cima, porque ela impede a penetração. Se penetrasse, ia para baixo. Então eu aponto ela para cima e sempre formando 90 graus com a superfície de apoio, ok? Tudo isso para chegar na nossa força de atrito. Veja só, se eu puxasse esse corpo para a direita, através de uma força qualquer, ele estaria escorregando para frente. Nesse caso, eu posso mostrar o atrito ao contrário do escorregamento. Se ele está escorregando para a direita, então o atrito estará para a esquerda e paralelo com a superfície, ok? Normal, perpendicular. Atrito sempre paralelo. Olha um outro caso que eu coloquei aqui, um plano inclinado. Vamos supor que esse bloquinho, nesse plano inclinado, esteja em repouso. Para onde está a normal? Vamos lá, já que estamos falando disso. A normal, ela tem que estar sempre como mesmo?
formando 90 graus com a superfície. 90 graus, mas a superfície é inclinada, então a normal está vindo para cá. 90 graus, hein? Ó. Ó. O peso, bom, não tem jeito, né? O peso sempre retinho para baixo, porque o centro da gravidade está sempre embaixo da gente. E agora, para onde está a força de atrito? Eu já sei que é paralelo à superfície de apoio, mas espera aí, esse corpo está parado, conforme eu falei. Se ele escorregasse, ele ia para onde? Para baixo. Então o atrito está onde? Nesse caso, a força de atrito está para cima, porque o atrito impede, atrapalha o escorregamento, não o movimento, ok, gente? Tá? Para firmar um pouquinho mais essa parte e não deixar dúvidas, eu coloquei duas situações aqui. Dois caminhões. Estou colocando o primeiro caso, ele com velocidade para a direita, significa que ele está andando para a direita. Imagina que eu tenho um corpo aqui em cima. De repente, fui lá, comprei na loja uma máquina de lavar, quero carregar isso na carroceria do meu caminhãozinho, não trouxe corda para amarrar, ele está solto. Sabendo disso, eu vou ter que andar como? Devagarinho, para ele não escorregar. Muito bem. Eu estou andando, olha para onde eu apontei a aceleração, para a direita, coincidindo com a velocidade, portanto é um movimento acelerado, né? Tá, é um movimento acelerado. Na verdade, para melhorar isso aqui, eu vou tirar essa aceleração. Tirei. Vamos dizer que esse caminhão esteja parado. Sinal fechado, está vermelho, eu estou aqui esperando abrir. Quando o sinal abre, ele vai sair, vai se movimentar para a direita, acelerando. Nesse momento, por alguma distração, né, eu esqueci que aquele caixote estava solto na carroceria do caminhão. Então, quando o semáforo abriu, eu arranco com tudo. Para onde esse corpo escorrega se eu arranco? Na verdade, ele vai ficar parado. Inércia, porque o caminhão foi para frente. Então você deduz que ele escorregou para trás. Na verdade, ele não foi para trás, né, gente? Ele ficou em repouso, porque todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Então, como o caminhão foi para frente, ele arrastou para trás. Nesse momento, eu vou indicar o atrito indo para onde? Ó, o atrito, para a direita, ok? Nesse caso. Agora esse outro caso. Estou andando para a direita conforme eu estou te mostrando. Aí, estou andando com velocidade constante. De repente eu vejo um obstáculo na minha frente e dou uma freada brusca. Quando eu dei uma freada brusca, eu estou desacelerando. Por isso eu botei a aceleração ao contrário. Nesse momento que eu dei uma freada brusca, para onde o caixote escorrega? Para a direita. Nesse caso, se ele escorregou para a direita, o atrito vai estar para onde? Contrário ao escorregamento. Então tá aqui. Você percebe que o atrito pode estar a favor ou contra o movimento, mas sempre contrário ao escorregamento. Tá, gente? Ok? Estava parado. Arranquei, o caixote escorregou para trás. Se o atrito está contrário ao escorregamento, o atrito nesse momento vai para frente. Estou andando, movimento constante. De repente eu vejo um obstáculo na minha frente, um sinal ficou vermelho, eu decido frear bruscamente. O caixote escorregou para frente, então o atrito eu assinalo para trás. E sempre perpendicular à superfície de apoio, tá? Beleza? Bom, para a gente calcular, para a gente determinar a força de atrito, eu vou ter que utilizar essa equaçãozinha. A força de atrito é igual a μ vezes normal. Essa letrinha grega chamada μ, ela significa coeficiente de atrito da superfície. O que é esse coeficiente de atrito? Gente, entenda como sendo aquilo que dificulta mais ou menos o escorregamento. Por exemplo, uma mesa de sala de aula, ela é revestida com aquele material chamado fórmica, lisinho. O coeficiente de atrito dali é 1.
porque eu consigo arrastar meu caderno facilmente, tá? Pouco atrito. Se eu pegar o meu caderno ou a minha bolsa e deixar no chão, o chão que tem um piso antiderrapante, e eu tiver que, ou um caixote, eu tiver que arrastar um caixote no chão, é um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque é por causa do material do piso. Então ele possui um coeficiente de atrito um pouquinho maior, dificultou um pouquinho mais. Imagina você, o asfalto da rua. Tem que ter um atrito bem grande, portanto ele tem uma rugosidade grande, ele tem um coeficiente de atrito grande, para resultar num atrito grande e o carro não escorregar numa curva, numa freada, tá? Então fica tranquilo que esse coeficiente de atrito depende do material. É asfalto, é madeira, é piso cerâmico, e o exercício vai geralmente fornecer isso para você. Normal é essa força normal que já falamos anteriormente, ok? E para encerrar esse assunto do atrito, temos dois tipos de atrito, gente. O atrito chamado estático ou de destaque, e temos o atrito dinâmico ou cinético, tá? Qual a diferença entre eles? Olha só, estático dá a ideia do quê? Parado. Dinâmico, cinético, dá a ideia do quê? Movimento. Exemplo, estou andando com o meu carro, carregando um caixote na carroceria e sabendo que o caixote está solto, eu não amarrei, não tinha corda, eu estou andando na manha, sem movimento brusco. Nesse caso, o caixote não fica parado na carroceria? Se o caixote está parado, nesse momento, quem atua é o atrito estático. Continuo andando. De repente, eu vejo a entrada da minha cidade e eu quase passei por ela. Eu faço uma curva acentuada, uma curva brusca. O que acontece com esse caixote que está na carroceria? Escorrega para o lado. Nesse momento que ele escorregou, ele se tornou um atrito cinético ou dinâmico, tá? Atrito estático quando está parado, atrito dinâmico quando está em movimento, ok? Lembrando que o atrito estático é sempre maior que o dinâmico. Fechou? Bom, pessoal, eu vou fazer um exemplinho aqui só para a gente deixar legal a diferença entre o atrito estático e dinâmico, ok? Imagina só que tem um corpo aqui, ó, de 2 kg apoiado numa superfície. O coeficiente de atrito dessa superfície, o coeficiente E estático, vale 0,6. O coeficiente de atrito dinâmico é 0,5. Lembra que eu falei o estático sempre maior? Muito bem. Sabe o que eu vou fazer para começar um exercício desse tipo? Eu vou calcular os dois atritos. Antes de mais nada, vamos lá. Vamos fazer isso. Força de atrito estático. Eu devo usar o coeficiente estático, 0,6, vezes a força normal. Espera um pouquinho. Se aquele corpo tem massa igual a 2 kg, quanto que é o peso dele? Você deve lembrar que peso é massa vezes gravidade. Gravidade 10, né, aqui na superfície da Terra, vezes 2, temos um peso 20 newtons. Se esse corpo está equilibrado na vertical, significa que a força resultante é 0, ou seja, tudo que desce é igual ao que sobe. Então, se o peso nesse caso é 20, a força normal também será 20. Então, traz esse valorzinho para cá e a gente vai obter um valor igual a 12 newtons, ok? Vamos calcular a força de atrito dinâmico. 0,5. Se eu quero o atrito dinâmico, a força de atrito dinâmico, eu devo usar o coeficiente dinâmico, tá? Vezes 20. Isso resulta em 10 newtons, tá? Beleza, já sabemos o valor do atrito estático naquele caso e do dinâmico também. Agora, vamos supor
que eu resolva tirar aquele corpo do lugar. E aí, para isso, vou tentar puxar esse corpo para cá com uma força de 10 newtons. Eu posso fazer algumas perguntas para você. Por exemplo, quanto dá a aceleração? Para e pensa. A força de atrito estático deu 12 newtons. Isso significa que pode valer até 12. Muito bem, tem alguém que vai me atrapalhar que pode valer até 12. Se eu puxar isso com 10, eu tiro do lugar? Não consigo tirar, porque quem está me atrapalhando, nesse caso, vale 12. Então eu não tiro do lugar. A aceleração seria quanto? 0. E quanto seria o atrito? Não responda a 12. Porque se eu estou puxando e não tiro do lugar, está equilibrado, a força resultante é 0. Tudo que vai para um lado é igual que vai para o outro. Então se eu puxei com 10, o meu atrito nesse momento vale 10 também. Para ficar parado é 10 para um lado e 10 para o outro. Ah, mas e o 12? É porque ele suporta até 12. Tá bom? Pronto, vou mudar. Sabendo que eu não vou conseguir tirar ele do lugar, eu vou aplicar um esforço diferente. Vou botar agora aqui uma força de 20 newtons. Se eu puxar com 20, eu tiro ele do lugar? Tiro, porque quem está me atrapalhando suporta até 12. Se eu puxar com 20, eu vou tirar do lugar, sim. Então, nesse caso, teremos força resultante. Com isso, eu vou partir para a segunda lei de Newton. Força resultante, massa vezes aceleração. Vetorialmente, quem é a força resultante? É quem puxa, a força de 20, menos quem está atrapalhando, que é o atrito. Agora eu te pergunto, qual atrito eu pego? 12 ou 10? Cuidado. Se eu puxei com 20, esse corpo não vai movimentar? Vai. Se ele andou, eu sou obrigado a pegar o atrito dinâmico, porque está andando. Então, atrito dinâmico, calculamos e deu 10. A massa é 2. Com isso, podemos achar a aceleração, né? 20 menos 10 é 10. Esse 2 está multiplicando, vem para cá dividindo. Pronto, essa aceleração daria 5 metros por segundo ao quadrado. É isso aí, gente. Então, procurei fazer um exemplo numérico, tá? Para deixar bem claro. Eu acho que com esse exemplo a gente consegue deixar muito claro tudo isso, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês e continue comigo. O meu próximo assunto será plano inclinado, ok? Valeu, gente!